E no livro de Levítico, hoje, capítulo 26. Então Deus estava conversando com Moisés. Deus sempre conversa com Moisés, né? Deus ama conversar com Moisés. E claro que Moisés amava escutar Deus. Deve ser muito bom. E ao mesmo tempo cheio de temor, né? Porque ele via o que Deus fazia com as pessoas, as decisões que Deus tomava. Então, assim, até com os próprios sobrinhos dele, né? Que os dois foram mortos por Deus. No último versículo do capítulo 25, Deus falou assim: pois os israelitas são os meus escravos. Deus falou que os israelitas eram escravos dele, Deus, Pai de Jesus, Deus que faz as estrelas, que fez as nuvens, o céu. Ele falou: eles são meus escravos que tirei da terra do Egito, e eu sou Jeová, o seu Deus, o Deus de Israel, Deus de Moisés, porque ele era do povo de Israel. Capítulo 26, versículo 1. Não façam para vocês, israelitas, deuses que nada valem, nem imagem esculpida, nem coluna sagrada. E não ponham na sua terra nenhuma pedra esculpida, para se curvarem diante dessa pedra esculpida. Pois eu sou Jeová, seu Deus, Deus do povo de Israel. Versículo 2. Vocês, povo de Israel, devem guardar os meus sábados e ter reverência pelo meu santuário, porque eu sou Jeová. Versículo 3. Se continuarem, vocês israelitas, a andar nos meus decretos e a guardar os meus mandamentos, e se cumprirem sempre os meus mandamentos, versículo 4. Eu lhes darei chuvas no tempo devido, a terra dará a sua produção no tempo devido, e as árvores do campo darão os seus frutos no tempo devido. Eu farei isso por vocês. Versículo 5. A debulha se estenderá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas se estenderá até a semeadura. E vocês, israelitas, comerão o seu pão à vontade e morarão em segurança na terra de vocês, porque eu garantirei, eu Deus, Pai de Jesus, que vocês tenham segurança, se vocês cumprirem os meus decretos e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem. Versículo 6. Vou estabelecer a paz, eu Deus, Pai de Jesus, na terra, e vocês se deitarão sem que ninguém os faça ter medo. E livrarei a terra dos animais selvagens, e a espada da guerra não passará pela terra aonde vocês, povo israelitas, se por acaso continuarem a andar nos meus decretos e guardarem os meus mandamentos e cumprirem os mandamentos, nunca vocês cairão a espada cairá diante de vocês. Tudo vai dar certo para vocês, porque eu vou estar ali. Versículo 5, 8. 5 de vocês perseguirão 100 deles. 5 pessoas israelitas perseguirão 100 de outras que adoram outros deuses, de outras tribos que adoram outros deuses. E 100 de vocês perseguirão 10.000. Eu farei isso. E seus inimigos, povo de Israel, cairão diante de vocês pela espada, porque eu farei isso com vocês, para vocês, se vocês continuarem a andar, claro, nos meus decretos e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, claro, só se vocês andarem. Versículo 9. Eu, Deus Pai de Jesus, mostrarei favor a vocês, os farei numerosos, vocês vão ter muitos filhos, muitos descendentes, e os multiplicarei, e guardarei o meu pacto com vocês, povo de Israel. Versículo 10.
Enquanto ainda estiverem comendo da colheita do ano anterior, vocês terão de se livrar dela para dar lugar a uma nova colheita. Versículo 11. Eu porei, eu Deus, meu tabernáculo entre vocês, israelitas, e eu não os rejeitarei. Versículo 12. Andarei, eu Deus, Pai de Jesus, entre vocês, povo de Israel, e serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Versículo 13. Eu sou Jeová, o Deus de Israel, o Deus de vocês, que os tirou lá da terra do Egito, para que não fosse mais escravo dos egípcios. E quebrei, eu quebrei o seu jugo e os fiz andar de cabeça erguida, porque vocês estavam lá como escravo daquele povo do Egito, tirei vocês de lá. Versículo 14. No entanto, se vocês não me escutarem, nem cumprirem todos esses mandamentos que eu peço para vocês andarem neles. Versículo 15. E se rejeitarem os meus decretos, e se vocês abominarem as minhas decisões judiciais, de modo a não cumprir minhas decisões judiciais, todos os meus mandamentos, se vocês violarem o meu pacto que eu fiz com vocês, não fizerem do nada que eu pedi, versículo 16, eu, Deus Pai de Jesus, farei o seguinte, prestem bastante atenção, se vocês não cumprirem os meus decretos, meus mandamentos, se vocês abominarem o meu nome, versículo 16, eu lhes farei o seguinte, como punição, eu, Deus, trarei sobre vocês aflição, tuberculose e febre ardente, fazendo os seus olhos falhar e falhar também a sua vida. E a vida de vocês vão definhar. Quer dizer que Deus falou que ia levar a doença para eles. Vocês semearão a sua semente simplesmente em vão, pois os seus inimigos vão comer do que vocês plantaram. Versículo 17. Eu, Deus Pai de Jesus, me voltarei contra vocês, povo de Israel, se não me obedecerem, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Os que os odeiam vocês vão oprimir vocês, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Vocês vão ficar igual louco assim, ó. Sabe quando a pessoa tem síndrome do pânico, que acha que tá gente perseguindo ela e fica correndo, isso assim. Versículo 18. Se assim vocês não me escutarem, eu, Deus, Pai de Jesus, terei de castigá-los 7 vezes mais pelo pecado de vocês. Versículo 19. Eu, Pai de Jesus, quebrarei o seu orgulho obstinado e farei com que os seus céus sejam como ferro e a sua terra como cobre. Versículo 20. Vocês gastarão as suas forças em vão, porque nada vai acontecer, visto que a sua terra não dará produção, porque eu não deixarei dar, disse Deus. E as árvores da terra não produzirão frutos mais, porque eu, Deus, Pai de Jesus, não deixarei. Versículo 21. Mas, se persistirem, povo de Israel, em andar em oposição a mim, Deus, Pai de Jesus, e em se recusar a me escutar, eu, Pai de Jesus, terei que golpeá-los 7 vezes mais, segundo os seus pecados. Versículo 22. Eu, Deus, Pai de Jesus, vou enviar contra vocês os animais selvagens, e os animais selvagens os deixarão sem filhos, acabarão com os seus animais domésticos e reduzirão a população de vocês, e suas estradas ficarão desertas, porque eu mandarei muitos animais selvagens que comerão seus filhos. E vocês vão conseguir passar, vai ficar tudo deserto. Versículo 23. Se apesar dessas coisas vocês não aceitarem a minha correção, porque isso é minha correção,
Isso é minha justiça, isso é minha vingança. Se vocês, versículo 23, apesar dessas coisas que vocês não aceitarem a minha correção, porque eu corrijo vocês, eu sou Deus de justiça, eu julgo, e se eu julguei que está errado, eu faço vingança. E vocês insistirem em andar em oposição a mim, Deus, Pai de Jesus Cristo. Versículo 24. Então eu também andarei em oposição a vocês. Será que vocês vão querer me ter como inimigo? Disse Deus. E eu mesmo golpearei 7 vezes vocês pelos seus pecados. Versículo 25. Trarei sobre vocês uma espada que fará vingança. Versículo 25, capítulo 26 de Levítico. Disse Deus, Pai de Jesus: trarei sobre vocês uma espada que fará vingança por terem inviolado o pacto que eu fiz com vocês. Se vocês se refugiarem nas suas cidades, eu, Deus, Pai de Jesus, enviarei doenças entre vocês e vocês serão entregues nas mãos de um inimigo de vocês. De um inimigo. Versículo 26. Quando eu, Deus, Pai de Jesus, dono de tudo, destruí o seu suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão de vocês num único forno e racionarão o pão por peso, e vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, terão fomes. Versículo 27. Se apesar disso, vocês ainda não me escutarem, insistirem em andar em oposição a mim, aos meus decretos, aos meus mandamentos. Versículo 28. Intensificarei a minha oposição a vocês, e eu mesmo terei de castigá-los, disse Deus, Pai de Jesus, 7 vezes pelos pecados de vocês. Versículo 29. Então vocês terão de comer a carne dos seus filhos e comerão a carne das suas filhas. Versículo 29 do capítulo 26 de Levítico. Versículo 30. Eu, Deus, Pai de Jesus, destruirei os seus altos sagrados, derrubarei os seus altares de incenso, empilharei os seus cadáveres sobre os cadáveres dos seus ídolos repugnantes. Eu terei aversão de vocês, nojo, e os abandonarei. Versículo 31. Eu, Deus, Pai de Jesus, se vocês não cumprirem os meus mandamentos, os meus decretos, minhas decisões judiciais, se vocês violarem o pacto que vocês fizeram comigo, entregarei as suas cidades à espada e desolarei os seus santuários e não sentirei aroma agradável dos seus sacrifícios. Versículo 32. Eu mesmo, Deus, Pai de Jesus, vou desolar a terra e os seus inimigos quase que moram nela olharão espantados o que eu vou fazer com vocês. Versículo 33. Eu, Deus, Pai de Jesus, espalharei vocês entre as nações e eu vou desembaiar a espada atrás de vocês, povo de Israel. A sua terra ficará desolada e as suas cidades serão devastadas. Se vocês não cumprirem os meus mandamentos, rejeitarem os meus decretos e abandonarem as minhas decisões judiciais, e não cumprir todos os meus mandamentos e violarem o meu pacto, eu farei isso com vocês. Versículo 34. Naquele tempo a terra dará os seus sábados. Todos os dias em que estiver desolada a terra, enquanto vocês, povo de Israel, estiverem na terra dos seus inimigos, então a terra descansará, visto que ela deve dar os seus sábados. Versículo 35. Ela descansará todos os dias em que estiver desolada a sua terra, pois não descansou nos sábados em que vocês
moravam na terra. Versículo 33. Quando aos que sobreviverem, farei com que o coração deles se encha de desespero nas terras dos seus inimigos. O ruído de uma folha sendo levada pelo vento os fará fugir correndo. Vão ter medo até de uma folha. Eles fugirão como se fosse fugindo da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Vou fazer com que eles fiquem loucos. Versículo 37. Eles tropeçarão uns nos outros como os que fogem da espada. Mesmo que ninguém os esteja perseguindo, eles vão se sentir perseguidos, eles vão correr, vão achar que tem alguém atrás deles. Eu farei isso com eles. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Versículo 38. Vocês morrerão entre as nações e a terra dos seus inimigos os consumirá. Versículo 39. Aqueles de vocês que restarem serão abandonados para apodrecer nas terras dos seus inimigos por causa do seu erro. Sim, apodrecerão por causa dos seus erros, dos erros também dos seus pais. Versículo 40. Então, eles confessarão o seu próprio erro, e o erro e a infidelidade dos seus pais, e admitirão que se comportaram de modo infiel por andar em oposição a mim. Não fizeram o que eu pedi? Não andaram no meu mandamento, não cumpriram os meus decretos, me rejeitaram os meus decretos, abominaram as minhas decisões judiciais, não cumpriram todos os meus mandamentos e violaram o meu pacto que eu tenho com vocês, povo de Israel. Por isso que tudo acontecendo com vocês. Então, talvez o coração incircunciso deles se torne humilde e eles paguem pelo erro deles. Versículo 42. Eu, Deus, Pai de Jesus, me lembrarei do meu pacto com Jacó, que mudei o nome dele para Israel. Lá na terra do Egito, quando ele lutou com o anjo, falei, qual é o seu nome? Ele falou, Jacó. Não, não é Jacó mais. Seu nome agora vai ser Israel. Eu vou multiplicar sua descendência. O pai de José, Jacó, que é o quê? São pai de todos vocês, porque vocês vieram dele, de Jacó. Eu me lembrarei do meu pacto com Abraão também, que foi o primeiro. Eu me lembrarei da terra. Versículo 43. Então, enquanto a terra ficou abandonada por eles, Abraão, Isaque e Jacó, a terra saudou os seus sábados e ficou desolada, sem eles, Abraão e Jacó. E eles pagaram o seu erro, porque eles rejeitaram as minhas decisões judiciais e abandonaram os meus decretos. Versículo 44. Mas apesar de tudo isso, enquanto estiverem na terra dos seus inimigos, nunca os rejeitarei completamente, nem os repelirei a ponto de exterminar vocês, matar vocês, porque isso violaria o meu pacto que eu fiz com Abraão e com Jacó, pois eu sou Jeová, o Deus de Abraão e de Jacó. Versículo 45. Em benefício de Abraão e Jacó, vou me lembrar do pacto com os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Vou me lembrar também dos antepassados que eu tirei da terra do Egito, sob os olhares das nações, para ser o Deus do povo de Israel, porque eu sou Jeová. Versículo 46. Esses são os decretos, essas são as decisões judiciais, são as leis que Jeová estabeleceu entre si e os povos de Israel, lá no Monte Sinai, por meio de Moisés, que escreveu tudo para vocês e falou para vocês o que deve ser feito e o que não deve ser feito.